Como a fiscalização pode verificar o acompanhamento da NR1? É a Rosa que está perguntando. Rosa, ótima pergunta. Como é que vai funcionar essa questão da fiscalização? Os implementadores da NR1, eles, após o momento deles coletarem todas as informações na empresa, é gerado um inventário de diagnóstico de risco psicossocial para os 13 fatores que são determinados pelo Ministério do Trabalho. Após esse período do inventário, aí nós vamos identificar como implementadores da NR1 qual é o nível de gravidade. A partir daí é emitido um laudo que a empresa vai ter que guardar, como ela tem o alvará dos bombeiros, o alvará da vigilância sanitária, o alvará de funcionamento. Após a gente identificar qual é o nível de gravidade, aí nós, implementadores, vamos gerar o programa de prevenção ou de intervenção da saúde mental desses colaboradores. É um programa que vai ser desenvolvido e implementado durante os 12 meses do ano. Cada mês vai ser uma atividade diferente. Por exemplo, se a gente identificou que naquela empresa o maior índice é de burnout, é de ansiedade, é de estresse, o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar pelos fatores de riscos que tenham um maior nível de gravidade. Todos os meses a gente vai fazer ações corretivas e vamos gerar registros. E vamos gerar esses registros. Esses registros, eles vão ser anexados ao PGR. Então, quando houver uma fiscalização, a empresa precisa estar com toda a implementação, mês a mês, do que foi feito pelos implementadores de NR1 para corrigir o índice elevado dos riscos psicossociais. Então, em outras palavras, não é palestrinha, não tem como enganar, porque imagina que eu fui contratada, tenho uma empresa que é a GPC Global, Compliance e Risco Psicossocial. Eu fui contratada para fazer o diagnóstico de risco psicossocial na Rádio Progresso, FM, que tem colaboradores. Fiz o levantamento dos dados, das informações, fiz o inventário e identifiquei que existe, isso não é verdade, tá, gente? Que é hipotético, que tem uma sobrecarga de função. Então, nós vamos definir qual é o programa de 12 meses que vai ser implementado. Nesse programa de 12 meses, vai gerar os registros. Vamos supor que daqui a um ano se identifique um alto índice de processos trabalhistas, de afastamento. Então, essas medidas, elas ou não estão sendo feitas da forma correta, ou não está sendo feito. Está sendo camuflado. Isso pode acontecer. Então, tem como, sim, os órgãos fiscalizadores identificarem se o que está sendo implementado no programa de 12 meses está tendo um efeito na diminuição dos fatores de riscos daquela empresa ou não, porque tem a ver com a ambiência. A doença emocional ou psicossocial, ela não está dentro do colaborador. Ela se forma pela maneira com que aquele ambiente laboral está estruturado. Então, se você estrutura dentro da sua companhia por setores e depois integralizando tudo, medidas que façam com que diminuam esses índices, o nível de gravidade ou adoecimento emocional, é óbvio que a empresa ela vai estar adequada. E a NR1 ela veio com essa função, com esse objetivo. E a fiscalização ela vai identificar. E depois de um ano vai ter que ser feito novamente um diagnóstico de risco psicossocial. Imagina se não melhorou nada, se não teve uma redução do nível de gravidade. Então, significa que o programa que tem que ser implementado todos os meses, de forma personalizada, porque não é uma receita de bolo, cada negócio tem a sua particularidade. E se tem a sua particularidade, também tem que ter essa autenticidade, essa personalização no que vai ser entregue. É por isso que quando o Ministério do Trabalho e do Emprego, quando foi
quando teve a atualização da NR1, abriu para que qualquer profissional, desde que capacitado, pudesse se tornar um implementador de NR1. Isso é amplo, mas é específico, porque você está lidando com o risco psicossocial, colaboradores que se suicidam, colaboradores que entram num índice de esgotamento físico, emocional enorme. E aí o que significa? Esse implementador de NR1, ele precisa estar muito bem capacitado, e isso é muito sério. Ele precisa sim ter o conhecimento profundo do que é a saúde mental, do que é uma doença emocional. Ele precisa entender, o implementador, ele precisa entender como funciona os setores. Ele tem que entender também de negócios para ele compreender e não ir só para o viés também do colaborador, porque vamos também para o viés da empresa. A gente não vai colocar como a NR1 fosse o algoz da empresa, não é. Pelo contrário, quando o implementador de NR1 ele tem essa visão sistêmica, onde ele vê a saúde mental como um ponto que precisa ser trabalhado e apoiado e ajustado e tratado, quando ele vê o empreendedor que precisa que a sua empresa seja produtiva, tenha lucratividade, tenha crescimento, tenha expansão, e quando ele vê quem está ali na liderança, tendo que lidar, ou o RH, tendo que lidar com as duas pontas, ele consegue, o implementador de NR1, que eu quero dizer, ele consegue criar soluções no programa de implementação de saúde mental para os 12 meses exitoso.